Eu queria começar esse vídeo citando um trecho de um artigo, um ensaio, do David Graeber, titulado O Anarquismo no Século XXI. E eu vou citar fora de contexto, tá? Eu quero pegar só a essência do pensamento dele nesse momento aqui para fazer uma reflexão. No contexto, ele está contando uma experiência dele e ele parte da seguinte maneira. Tudo isso mexeu comigo porque me fez perceber como a prática intelectual comum, o tipo de coisa que fui treinado para fazer na Universidade de Chicago, por exemplo, de fato lembra modos sectários de debate. Uma das coisas que mais me perturbaram em meus estudos lá foi precisamente a maneira como éramos estimulados a ler os argumentos de outros teóricos. Se houvesse duas formas de ler uma frase, uma das quais sugerisse que o autor tivesse um mínimo de bom senso e a outra que ele fosse um completo idiota, a tendência era sempre escolher a segunda. Algumas vezes me perguntei como isto podia se conciliar com a ideia de que a prática intelectual é, em algum nível elementar, um empreendimento comum na busca da verdade. Termina falando de verdade, termina falando dessa ideia de que estamos no empreendimento comum na busca de verdade e como, a nossa prática é tratarmos uns aos outros como completos idiotas sempre que possível. Essa passagem pegou em mim, é uma passagem conflituosa, eu tenho conflitos porque eu faço isso e, em certo sentido, eu vou continuar fazendo isso, mas a questão é quando e como que eu vou fazer isso, Porque muitas vezes eu realmente quero fazer isso. Eu acho que existem completos idiotas e completos idiotas têm que ser tratados como completos idiotas. Então eu não vou vir aqui com um discursinho bonitinho de amor ao próximo e respeito e blá blá blá, porque simplesmente não faz sentido pra mim. Então assim, completos idiotas têm que ser tratados como completos idiotas. Então o liberal, o conservador, eu não vou parar de tratar o Pondé, por exemplo, como um completo imbecil. Ou qualquer conservador que venha pagar de inteligentinho para cima de quem produz conhecimento real, de verdade. Tá? Eu não vou parar com isso. Não acho que a gente deve parar. Esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo não é sobre não tratar completos idiotas como completos idiotas. Eu já estudei o liberalismo, eu já me entendi como um liberal de esquerda, eu já dei por mais de década, um voto de confiança ao que as pessoas de direita escrevem, ao que os conservadores escrevem, ao que os liberais escrevem. O que eu posso dizer é o seguinte: todas as vezes que eu dei um voto de confiança para qualquer pensador de direita, eu me decepcionei. Todas as vezes. Isso vale também para 80% dos pensadores de centro-esquerda. 80% dos pensadores de centro-esquerda. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Mas existe outro tipo de pessoa, existe outro tipo de conhecimento, que são pessoas que não são completos idiotas. Tem várias por aí. Quando você está aqui no YouTube, que você me segue e você me segue outras pessoas, não são completos imbecis, não são completos idiotas. E eu posso discordar à vontade deles e eles podem discordar à vontade de mim. A questão é como que vai se dar essa discordância. E daí eu queria provocar vocês, porque eu li essa passagem do Graeber, há umas 2 semanas atrás, e semana passada eu li outra passagem do Graeber que me deixou assim indignado. Você que sabe que eu sou Foucaultiano, que eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Foucault, vai entender por que eu fiquei indignado, tá? A Igreja dos Liberais, e ao falar de liberais ele está falando da esquerda norte-americana, então ele é um crítico tanto à direita quanto à esquerda norte-americana, que na verdade são duas direitas, e o David Graeber é um anarquista e ele é um radical, então ele já falou mal da direita, já falou mal dos republicanos, e agora é a vez dele falar mal dos liberais. Eu vou citar só esse trecho. A Igreja dos Liberais é a universidade, onde filósofos e teóricos sociais radicais substituem os teólogos. O radicais está entre aspas, tá? Porque ele não considera eles radicais. Pode parecer um mundo totalmente diferente, mas durante o mesmo período, a visão de política que ganhou forma entre acadêmicos de esquerda era, em vários aspectos, perturbadoramente semelhante. Basta refletir sobre a surpreendente ascensão, na década de 1980, do teórico pós-estruturalista francês Michel Foucault, e seu status desde então aparentemente permanente de divindade, e em particular sobre seu argumento de que as formas de conhecimento institucional, medicina, psicologia, administração, ciência política, criminologia, bioquímica,
são também formas de poder que, em última instância, criam as realidades que dizem descrever. É quase a mesma coisa que a crença teológica na economia do lado da oferta de Gilder, exceto pelo fato de ter se originado da perspectiva das classes profissionais e gerenciais que compõem o núcleo da elite liberal. Esse trecho é de uma obra de 2013, o mesmo ano do ensaio que eu citei no começo do vídeo. Não sei quando de fato ele escreveu um ou outro, mas foi muito próximo. Então a gente está falando de um David Graeber aí muito parecido, o mesmo período da vida dele. Eu não vou perder tempo aqui refutando a passagem dele, tá? Eu não vou perder tempo refutando ou explicando, ou sequer explicando a passagem dele. O que eu queria convidar você a pensar, o que o David Graeber fez aqui? O que está em pauta, né? O que está em pauta é o modo como a gente trata pessoas que não são completos idiotas. Se ele tivesse falado do Jordan Peterson desse jeito, estaria tudo certo, tá? Estaria tudo certo. Agora ele falou do Foucault, ele falou do cara que eu fiz mestrado e doutorado, que eu entendo muito bem e que eu posso dizer aqui ou ele não leu, ou ele não entendeu. Inclusive, eu posso desenvolver um pouco o que eu acho que passava na cabeça dele, sem nenhum compromisso com realmente saber o que passava na cabeça dele, né? O David Graeber é estadunidense, né? Ele é nascido em Nova York, ele viveu o ambiente intelectual dos Estados Unidos. O ambiente intelectual dos Estados Unidos lê Foucault de certa maneira. Essa certa maneira é ruim. É ruim. Os Estados Unidos produz um monte de conteúdo progressista, utiliza-se de Foucault para construir esse conteúdo progressista, dá uma boa de uma americanizada em Foucault. Tem francês fazendo isso também, mas enfim, né? Um Foucault quase liberal, muitas vezes. Um Foucault maluco pós-moderno, xalalá. Um Foucault chimbalaie, tá? Então, assim, tem muita leitura e muita gente falando muita besteira acerca de Foucault. Talvez o David Graeber, né, considere essas pessoas completo idiotas e eu não julgaria ele. Mas não foi isso que ele falou aqui no livro, né? Eu estou especulando, né? Porque eu considero o David Graeber, para mim, eu estou fascinado, eu considero um grande pensador, eu estou encantado com o pensamento de David Graeber, então assim, eu não considero ele um completo idiota, mas ele falou uma coisa besteira e eu estou tentando interpretar da melhor maneira possível, porque agora a gente tem um Daniel que está tentando não cair nessas armadilhas de demonizar o coleguinha, que é uma pessoa que estuda, que fala muitas coisas importantes e que, como todo ser humano, vai falar besteira. Então, aquela passagem do David Graeber é besteira, tá? Interpretando da melhor maneira possível, ele tá um pouco de saco cheio de um monte de Foucaultiano falando um monte de besteira, inclusive dando essa tonalidade que ele apresentou ali, que não representa o pensamento de Foucault. Você sabe disso, né? Você sabe que Foucault não é um completo imbecil, né? Eu espero que você saiba. O David Graeber também não é. Mas entende que o próprio David Graeber explica que ele foi treinado profissionalmente para isso? E dificilmente, né? Se você foi treinado profissionalmente para agir de uma maneira, dificilmente você vai abandonar isso imediatamente. Então ele escreveu as duas coisas em períodos muito próximos. Vale lembrar que quando ele escreve isso, ele não coloca nenhuma citação de Foucault, nenhuma menção a Foucault. Eu não sei o que o David Graeber leu de Foucault. Mas você pode parar a pensar, né, ouvir de novo essa passagem e pensar, existe uma maneira de interpretar esse texto, pensar que se isso fosse as ideias de Foucault, e que de certa forma até não está tão errado, né? Dependendo de como você interpretar, existe uma maneira de interpretar isso onde é sensato, esse pensamento é sensato. Se você for por uma linha, não sei se você está me entendendo ou não, existe uma maneira onde ele é um completo idiota. Foucault é um completo idiota se ele realmente pensava dessa maneira. Então o David Graeber escolheu fazer de Foucault um completo idiota. O que eu estou dizendo, né, é que, poxa, tomara que eu não faça isso. Tomara que eu não trate pessoas que não são idiotas como idiotas. Os idiotas eu vou continuar tratando. Se eu tenho bom discernimento para fazer isso, eu não sei. Por isso que é bom ter um canal, inclusive. Por isso que é bom que vocês façam comentários. Eu não estou respondendo, né, gente? Está bem difícil, né, produzir o conteúdo que eu estou produzindo, ler o que eu estou lendo, preparar o que eu estou preparando em termos de escrita e ainda assim responder vocês, tá? Mas eu estou sempre abrindo o celular, lendo. Vou tentar responder pelo menos um pouco mais pra frente, tá? Mas assim, é muito importante essa autocrítica e essa crítica, essa troca que tem. Porque vocês estão vendo que eu estou produzindo conteúdo baseado na reação que as pessoas estão tendo, baseado não só vocês nos comentários, os apoiadores, as pessoas, né, da bolha, então, né, essa bolha de pessoas de esquerda que estão tentando buscar um mundo melhor e não simplesmente fazer parte da destruição desse planeta e do sofrimento psíquico que está sendo gerado. Então, assim, é muito importante que isso seja uma tarefa coletiva. E assim, eu sei que, eu tenho certeza, gente,
Eu tô lendo loucamente o David Graeber e eu tenho certeza que eu não sou melhor que ele, eu tenho certeza que eu não sou mais inteligente que ele, eu tenho certeza que eu não sou mais erudito que ele e eu tenho certeza que eu não sou mais honesto que ele. Mas não só ele é fruto do meio acadêmico, como eu sou fruto do meio acadêmico, eu tô no YouTube. YouTube também é isso. O YouTube também tá te treinando profissionalmente para ser competitivo e tratar os outros como idiota, porque quanto mais a gente trata os outros como idiota, mais vocês dão like, mais vocês comentam, seja para me xingar, seja para falar que estão do meu lado, e isso gera uma bola de neve onde a gente vai sendo convidado a tratar os outros como idiota. E aqui eu tô desabafando sobre mim mesmo e sobre os outros. Sobre os outros, sobre mim, enfim, é um desabafo, né? É uma reflexão. Foi chocante pra mim ver uma passagem tão boa do David Graeber, na semana seguinte ver uma passagem tão ruim, chocante pra mim. Então, assim, leva esse período de autocrítica, Não estou prometendo daqui pra frente ser melhor, posso prometer tentar ser melhor. Mas também, né, vocês viram que pela tonalidade do vídeo, pelo modo como eu trato liberais e conservadores, eu também não sou lá grandes coisas, eu também sou treteiro, eu também gosto, né, desse jogo, tá? Tô aqui porque eu gosto, senão eu teria saído. Inclusive o YouTube, ele é uma máquina de desperdiçar talento de pessoas inteligentes que não estão dispostas a ser treteira, que não estão dispostas a tratar os outros como idiota ou serem tratadas como idiotas. Tem muita gente brilhante fora daqui que não tá disposta a esse jogo, muita gente brilhante. Por isso que é importante ler também, não ficar só em quem está fazendo conteúdo no YouTube. É importante ler para ver se é verdade o que está sendo dito, e para ouvir essas pessoas que não estão dispostas a jogar esse jogo, que ele é ruim, tá, gente? Ele é ruim, ele gera sofrimento psíquico. Saibam disso. Para todo mundo, todo youtuber que se dedica bastante a isso tem algum tipo de sofrimento psíquico relacionado a isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.